Desde os primórdios do Sistema Solar, silenciosa e ainda pouco compreendida, existia uma versão ancestral do nosso planeta, a prototerra, esculpida no caos, quando tudo ainda era uma bola de magma e colisões violentas. No vídeo de hoje, você vai entender um pouco mais sobre a prototerra e muitas outras notícias que eu também vou estar trazendo para vocês aqui no De Olho no Infinito. Eu sou a Bia Bavieira e venha comigo nessa jornada rumo ao cosmos, se inscrevendo aqui no canal e deixando aquele like para ajudar na divulgação científica pelo nosso país. Então bora lá para mais um vídeo de hoje. Pesquisadores do MIT, em colaboração com outros laboratórios, analisaram amostras de rochas antigas da Groenlândia do Canadá, até fluxos de lava do Havaí, em busca de assinaturas químicas que seriam resquícios daquele mundo primordial. O que eles encontraram foi uma diferença marcante: os isótopos de potássio 40. Nessas amostras eram mais escassos do que no restante da Terra, indicando que aquelas rochas poderiam ter se formado antes da grande colisão que criou a nossa Lua. Essa colisão gigantesca entre a Terra e um protoplaneta chamado Theia reconfigurou radicalmente a química e a estrutura do planeta, mas algumas partes herdaram o legado anterior e permaneceram aqui. A equipe verificou que as assinaturas isotópicas dessas amostras não combinavam com os meteoritos primitivos conhecidos, sugerindo que há um ingrediente faltando no catálogo das rochas espaciais. Isso significa que a prototerra não era simplesmente uma mistura dos blocos que vemos agora. Era algo único, pré-impacto, diferente. Imagina só, um pedaço da Terra que existiu antes da Lua, antes dos oceanos, antes até do clima como conhecemos, e que sobreviveu ao turbilhão cósmico. Para amadores e entusiastas como nós, esta descoberta abre uma janela para o nosso próprio início, não apenas da vida, mas da composição fundamental do planeta em que estamos. Em termos mais práticos, ela mostra que a Terra tem memória geológica e química mais antigas do que poderíamos imaginar. E ainda tem mais. Se pudermos encontrar vestígios dessa fase, então outras reviravoltas planetárias no universo podem ter deixado marcas semelhantes, o que amplia nossa visão de como mundos se formam e evoluem. Esse tipo de achado reforça que, quando olhamos para a Terra, estamos olhando para um passado que ainda pulsa sob os nossos pés. E na imensidão do espaço, cada planeta talvez carregue também o seu antes e depois. Aquele momento que precede tudo. Por isso, quando olharmos para as nossas montanhas, rochas, vulcões, lembramos que ali pode estar a voz silenciosa de um mundo que quase desapareceu. A jornada ao centro da Terra não é apenas física, é temporal. E esse fragmento do prototerra nos lembra que somos herdeiros de um processo que começou muito antes de nós. E para a nossa próxima notícia, vamos falar sobre as Dust Devils. No vasto silêncio avermelhado de Marte, surge uma nova narrativa que desafia tudo o que sabíamos sobre o seu ar rarefeito. Cientistas analisaram mais de 2 décadas de imagens das sondas orbitais da ESA, a MAIS Express e a ESA MAIS Traced Gas Orbiter, identificando mais de 1.000 diabruras atmosféricas chamadas de Dust Devil. E o que descobriram foi desconcertante: ventos que podem atingir até 44 metros por segundo, o que é aproximadamente 158 quilômetros por hora, muito acima do que os modelos terrestres e anteriores estimavam. Apesar da atmosfera marciana ter menos de 1% da densidade terrestre, essas rajadas são suficientes para levantar poeira em massa e alterar o clima local. A sequência de fotografias estereoscópicas permitiu calcular a velocidade e a direção das colunas de poeira em várias regiões.
como a planície de Amazonas Planite, mostrando que essas tempestades minúsculas são fenômenos globais, não apenas locais isolados. Para nós que observamos o espaço com fascinação, isso significa que Marte é mais dinâmico do que imaginávamos. Os ventos podem não soprar como na Terra, mas erode, levanta poeira e molda terreno com persistência silenciosa. Esse conhecimento é vital para futuras missões tripuladas ou robóticas. Painéis solares podem se cobrir de poeira. Módulos de pouso precisam considerar rajadas inesperadas. Os riscos mudam a cada momento. E ainda tem mais. Essa descoberta nos força a repensar como o clima e o tempo funcionam em mundos com atmosferas tênues, onde velocidades e densidades se combinam de maneiras inesperadas. Ao olhar para o céu vermelho de Marte, lembramos que até o quase invisível, como um vento tênue, quase um sussurro, pode ter poder de mudar a paisagem inteira. Isso é parte da magia cósmica. O universo não está apenas em explosões grandiosas, mas em sussurros invisíveis que mudam mundos inteiros. E para a nossa próxima notícia, vamos desvendar os truques e mistérios para descobrir novos planetas como o nosso. E se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no De Olho no Infinito e deixar aquele like para ajudar e a fortalecer ainda mais a divulgação científica. Não esquece disso, isso ajuda demais a gente, que é um canal bem pequeno e precisa de bastante alcance para chegar a informação correta para mais pessoas. E eu agradeço demais por você estar até agora aqui comigo. E bora lá para a próxima notícia. Até mesmo os instrumentos mais avançados da astronomia agora têm truques de radioastronomia, que estão abrindo portas para encontrarmos planetas semelhantes à Terra. A técnica se apoia no princípio de interferometria, usado por radiotelescópios que combinam sinais de várias antenas para formar na virtual gigantesca. Agora, pesquisadores propõem ampliar uma versão similar chamada de Kelm Phase Interferometria, em telescópios ópticos como o James Webb e também outros, tratando os seus múltiplos espelhos como um conjunto de pequenos instrumentos trabalhando em conjunto. Em vez de apenas captar imagens convencionais, o KPI utiliza transformadas de Fourier para criar um arranjo visual a partir de uma única imagem óptica, e então relacionada a esses sinais como se fossem múltiplas aberturas independentes. Essa abordagem possibilita distinguir fontes muito próximas, como planetas pequenos orbitando estrelas como o Sol, algo que antes era quase impossível devido ao brilho das estrelas e também à proximidade do planeta. O mais interessante é que não existem novas observações. Os dados que já temos de telescópios sofisticados podem ser processados com essa técnica e revelar mundos escondidos. Isso significa que a busca por planetas tipo o nosso está mudando de estratégia. Não só aumentar espelhos ou mandar novas missões, mas usar melhor o que já temos. Essa virada técnica nos aproxima de responder se estamos ou não sozinhos no universo, ou se há lares como o nosso lá fora. Enquanto olhamos para o céu e vemos só pontinhos de luz, os astrônomos estão vendo potenciais mundos até ontem que estavam invisíveis. Essa técnica nos lembra que a inovação muitas vezes vem de relembrar o que já temos e dar a isso uma nova vida. E para a nossa próxima notícia, acredite ou não, mas Plutão pode carregar vulcões de gelo. Você não viu errado, vulcões de gelo. Bora lá conferir essa notícia. Nos confins gelados do Sistema Solar, onde a luz do Sol é apenas um suspiro distante, Plutão revela que ainda guarda segredos. Entre eles, a pista de que vulcões de gelo, sim, vulcões de gelo, estiveram ativos em sua história recente. No coração da região chamada de Hayabusa Terra, cientistas encontraram a estrutura denominada Quiládise Caldeira, que ostenta sinais surpreendentes: uma caldeira de água-gelo, traços de amônia e um volume estimado de criolava que pode ter ultrapassado os 1000 km².
A composição ali é diferente, enquanto grande parte da superfície plutoniana é coberta por gelo de nitrogênio e metano. Nessa área, a presença de gelo de água e amônia indica que algo do interior do planeta anão emergiu para fora. E não há só vestígios, mas indícios de erupções relativamente recentes. A essência é pulsante. Os autores apontam que a cobertura de partículas de neblina orgânica que gradualmente deposita sobre a superfície levaria milhões de anos para ocultar esses sinais de água e gelo. Como a caldeira não está evidentemente enterrada, a conclusão é que o fenômeno pode ter tido lugar para apenas alguns milhões de anos. Isso muda muito a imagem que temos de Plutão. Longe de ser um corpo morto e congelado, ele mostra que o seu interior ainda pode ter calor o suficiente para mover gelo como magma e moldar paisagens. A chave parece estar no amoníaco, que mistura-se à água, abaixa o ponto de congelamento e permite que o gelo interno flutue, ou até mesmo exploda como uma criolava. Para a equipe, a estrutura de caldeira, junto às falhas técnicas, sugere canais por onde o gelo derretido ou semi-líquido pode emanar, formando domos, colinas, cristais e caldeiras que lembram vulcões terrestres, mas em um mundo onde o fogo se troca por gelo. O que aprendemos com isso? Bem, Plutão ainda carrega uma memória geológica ativa que mudou o terreno, que reteve calor, que nos força a imaginar oceanos inteiros, bolsões subterrâneos ou ciclos geológicos que desafiam a ninguém esperar atividade tão longe do Sol. Em suma, o vulcanismo gelado de Plutão nos lembra que ativo não se resume ao calor ardente da Terra. Pode também ser o lento suspiro do gelo empurrado por dentro. E isso abre janelas gigantescas, não só investigar Plutão, mas pensar que outros mundos distantes podem estar vivos de forma muito diferente do nosso. Então, quando olharmos para o céu noturno e pensarmos Plutão, aquele ponto, lembramos que lá embaixo pode ter havido explosões silenciosas de gelo. E isso faz de nós testemunhas de um universo mais dinâmico do que jamais sonhávamos antes. Se vocês gostaram das notícias de hoje e querem que eu traga mais notícias como essa sobre o mundo do universo, do cosmos, da astronomia em si, então mais uma vez eu te convido a conhecer o canal De Olho no Infinito. Aqui eu tô trazendo todos os dias notícias, curiosidades sobre o mundo da astronomia. Muito obrigada por você ter chegado até aqui e ter ficado aqui com a gente. Obrigada de coração. Eu sou a Bia Baviera e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!